Olá pessoal, como vocês estão? É de uma felicidade enorme que estamos aqui novamente ao canal Servir, né, pelo YouTube, pelo Facebook, por várias plataformas, divulgando, junto com a nossa querida Marli, a doutrina espírita, o Evangelho do Cristo, sob a luz da doutrina espírita. Hoje vamos falar de um tema muito importante, de um tema no qual devemos nos fortificar tanto em bases doutrinárias, mas também arregaçando as nossas mangas, no intuito de que eu tenho que reter o conhecimento do Evangelho do Cristo, das bases básicas, vamos dizer assim, das obras básicas de Kardec, das obras complementares e ir ao trabalho. E estar diante do trabalho, estar diante da tarefa, estar diante da dificuldade. Ah, Lucas, mas o que é esse trabalho? O trabalho em si é muitas das vezes situações na qual não queremos vivenciar ou até mesmo achamos que não podemos suportar. Que nelas vão ter ali um conteúdo de provas, de expiações, que isso vai ser muito importante para a nossa absorção moral, para a nossa absorção e crescimento evolutivo. É muito interessante quando falamos em trabalho, né, na própria conjuntura de evolução do espírito, e nós vamos, muitas das vezes, colocar esse trabalho em algo externo, ou algo sobre uma assistência a uma pessoa carente, sobre algo, uma assistência em termos de conselhos, né, de atendimento fraterno, ou de algo, né, por hora como um alimento, uma coberta, um medicamento, algo em dinheiro. Só que muitas das vezes nós esquecemos de um trabalho primordial, até mesmo conhecido lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, o famoso BIP, o que é caridade, vamos dizer assim, entendida para o Cristo: benevolência, indulgência e perdão. Se nós entendermos essas três situações, vamos compreender que caridade, ou melhor, trabalho em si, devemos começar a iniciar com o autotrabalho. Com um trabalho na qual muitas das vezes nós não conseguimos alcançar. Por quê? Porque falta um autoconhecimento, uma autogestão, visualizando as nossas maiores dificuldades. É interessante que o tema proposto para nós é um tema, né, é uma resposta ali do profeta Isaías, no capítulo 6, eis-me aqui, Senhor, digo uma resposta na qual ele iria ao trabalho. Eis-me aqui, Senhor. Quer dizer, estou pronto aqui, Senhor, para o trabalho. Mas que trabalho? Primeiramente, esse autotrabalho. O trabalho do autoconhecimento. O trabalho da autogestão. Visualizando as maiores dificuldades, os maiores empecilhos, as situações na qual não conseguimos nos desvencilhar ou não conseguimos sublimar para ali o crescimento moral, o crescimento espiritual. É muito importante quando nós começamos a enxergar isso, vamos visualizar dores, sentimentos, né, que muitas das vezes nos auto-sabota, que antigamente a gente não conseguia visualizar e observar. Aí requer também um trabalho diário, com uma auto-maturidade, olhando para o próprio umbigo e dizendo: eu preciso de autocuidado, eu preciso que eu tenha olhos para as minhas dificuldades morais, para que aí sim eu possa intensificar o meu trabalho, para que sim eu possa intensificar a minha mudança diante das imperfeições que nós trazemos de outras. Então precisamos entender que a frase de Isaías, a afirmação de Isaías, requer muita coragem. Por quê? Porque essa coragem, ela precisa ser enaltecida, e porque em muitas das ocasiões nós temos pouco dessa coragem do autotrabalho, de estar pronto para esse trabalho. Às vezes temos dificuldade de encarar o trabalho externo. Quem imagina o trabalho interno? Nós devemos estar pronto para o trabalho com Cristo, seja onde for. Iniciando de dentro para fora,
Essa transição planetária que muitas das vezes nós achamos que vai ser, né, de uma mudança de cidades, de países, até mesmo do planeta, mas que ela deve iniciar, que o seu broto, o seu germe, tem que ser de uno, de uma unidade, de uma pessoa para com a outra, de um sentimento para com o outro, removendo certas amarras ou certas cascas que ainda temos de provas e expiações, de ainda pessoas ainda muito endurecidas sobre o perdão, sobre a gratidão, sobre muitas das vezes o amor, sobre a caridade, sobre o trabalho, sobre a tarefa com Cristo, que infelizmente nós entendemos que é algo ainda muito distante ou dificultoso. Colocamos empecilhos em várias situações. Hoje eu não posso porque tenho tal tarefa. Amanhã eu não consigo porque eu tenho um compromisso. Ano que vem eu já não posso porque possivelmente eu estarei fazendo uma outra coisa. Quando teremos o tempo para nós? Ou quando teremos um tempo para com Cristo? Ou quando vamos iniciar o trabalho de prioridade, sendo um autotrabalho visualizando para questões mais externas? Até quando vamos ainda colocar o trabalho com o Cristo como algo ainda um pouco mais discreto, né? A gente vai colocando ele como uma situação assim bem pontual, não já fiz a caridade do dia, ou já trabalhei para o Cristo. Quando que o Cristo vai estar, como Paulo nos diz, diante de nós e nós vamos nos colocar como ações cristãs diante das nossas palavras, ações, condutas? Até quando vamos ainda colocar o nosso serviço para com Cristo, o nosso trabalho, a nossa boa vontade, como algo classificado como supérfluo ou hobby? Ah, não, hoje eu vou lá no centro, hoje eu vou lá no trabalho beneficente, na assistência eu vou fazer e já tá bom. Esse trabalho, esse sentimento de ter transformações pessoais, de ter transformações morais, ele tem que ser diário. Ele precisa ser de um dia após outro, colocando muitas das vezes as nossas dificuldades na mesa, as situações que em várias vezes nos distanciamos da estrada com Cristo. Precisamos visualizar o que é a nossa prioridade nesse plano. O pastorino nos fala que a encarnação não é um parque de diversão. Não é algo que eu venho, brinco, vou me divertir e volto. Não, eu estou aqui para aprender. Eu estou aqui para visualizar as minhas dificuldades, muitas das vezes ainda fortalecendo-as dentro de atitudes ainda muito imaturas, mas de pouco em pouco, conhecendo um pouco as nossas ações, as nossas atitudes, visualizamos certas saídas, certas maturidades, para que aí sim possamos trocar o sentimento de provas e expiações para o sentimento de regeneração. Mas isso um dia após outro, não no estalar de dedos. Então, para o significado do trabalho, precisamos saber qual é o mais importante. Que é esse trabalho de dentro para fora. Que é esse trabalho do meu interior, removendo ainda essas vestes, né, do homem velho, essas vestes ainda que me dificultam nos quesitos morais, para que aí eu possa entregar um sentimento bondoso, caridoso, de perdão, de gratidão para os meus irmãos. Mas precisamos entender o que é prioridade para nós. Precisamos entender o porquê que nós estamos aqui. Certa vez, numa reunião, né, de amigos de outras religiões, num culto ecumênico, só que um pouco diferente, eu fui perguntado por alguma... Foram duas perguntas no qual. Uma foi uma amiga que perguntou antes de eu estar participando qual é a minha religião. Eu falei, olha, eu sou espírita. E eu perguntei para ela, e a sua, minha amiga? Ela virou para mim e falou assim, eu sou espírita, não praticante. Aí eu entendi o que ela quis dizer, mas por nós termos, né, uma amizade muito tranquila, muito aberta, muito transparente, eu quis conversar um pouco sobre essa questão de espírita não praticante. E disse para ela, amiga, espírita não praticante não existe.
o espírita e a prática, ele precisa ser sinônimo. Não existe espírita teórico. Não existe o espírita pronto somente na casa espírita. Não existe espírita pronto somente com aquela família ali que ele cultiva dentro do centro espírita. Eis-me aqui, Senhor, deverá ser a nossa frase dentro da nossa casa. Repetindo as ações, as falas, as condutas que o Cristo poderia estar ali repetindo, falando para nós. Eis-me aqui, Senhor, deve ser a nossa frase no nosso trabalho. Eis-me aqui, Senhor, deve ser na faculdade. Eis-me aqui, Senhor, com os amigos. Eis-me aqui, Senhor, dentro das nossas diversões. Eu preciso estar pronto. Ah, Lucas, mas eu não posso, às vezes, em algumas situações, comprar ali, fazer. Claro que pode, mas o que é prioridade para nós? Ou o que eu coloco como prioridade nessa minha encarnação? Vai muito da interpretação e até mesmo da maturidade de encarar o que estamos fazendo aqui. Precisamos entender que eis-me aqui, Senhor, tem que ser a todo momento, diante das situações que são colocadas para nós e trabalhando diante dos conhecimentos cristãos. Porque aí sim eu estarei pronto. Mas para isso eu preciso de um tratamento, um autotratamento. E com isso eu preciso de trabalho. Visualizando as minhas dificuldades, os meus empecilhos, os meus erros, para que aí sim eu possa ir diante deles. Nessa mesma reunião, né, desse culto ecumênico, um amigo nosso, né, de outra religião me pergunta o que é Jesus para mim. Foi perguntado para várias pessoas. E diante das perguntas era amor, caridade, humildade, papá. Eu falei, Jesus para mim é ousadia. Ele diz, como? Ousadia. Ousadia no verbo ousar significa ser diferente. Existe um espírito em terra mais diferente que o nosso mestre planetário, dito isso no Evangelho, dito isso no Caminho da Luz. Precisamos entender que nós devemos ser ousados. Que eis-me aqui, Senhor, não é só diante daquela uma horinha no centro espírita. Eis-me aqui, Senhor, deve ser do nosso dia a dia. Deve ser nos nossos serviços, no nosso trabalho, na nossa casa, nas nossas dificuldades. Eu não posso esquecer o Lucas cristão dentro de uma caixinha e colocar ele em voga somente quando eu vou ao centro por 2, 3 horas. Eu preciso fortalecer o Lucas cristão, pegando ali os apanhados, os ensinamentos evangélicos de Kardec e colocado nas atitudes, nas situações benéficas e nas dificuldades que temos no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa encarnação. Não podemos mais colocar o nosso serviço ou, muitas das vezes, inferiorizar a nossa atitude de estar com o Cristo por um tempo. Precisamos estar pronto. Precisamos colocar essa frase como prioridade. Precisamos entender se eu estou aqui para o trabalho para com Cristo e se eu quero estar um trabalho para com Cristo. E o que é o trabalho para com Cristo? Principalmente, é um autotrabalho. Meus irmãos, gostaria de agradecer a todos nessa breve reflexão, que possamos refletir sobre o nosso autoconhecimento, a nossa autogestão, para que aí sim entendemos que esse trabalho deverá ser de dentro para fora, para que aí sim possamos confirmar, eis-me aqui, Senhor, para o que o Senhor quiser, como um instrumento de tua vontade, nos doando de peito e alma para as atitudes cristãs, espalhando a paz, a humildade, a benevolência, a caridade, espalhando o amor, removendo qualquer tipo de preconceito, removendo qualquer tipo de separação, entregando somente o sentimento amoroso que Jesus nos entregou. E aí? É uma pergunta que fica. Estamos prontos? Podemos afirmar que nós estamos aqui, Senhor, preparados para o trabalho diante de sua seara gigantesca? Cabe a nós refletir, autotrabalhar, para que aí sim possamos ser um instrumento de sua boa vontade, levando
o Evangelho do Cristo a todas as almas. Que Deus nos abençoe.